como lidar com costumes e tradições religiosas. Comentário de Mari Persona. Isso não existe. Isso só existia no templo, como fizeram com o Senhor. Que lá depois que nascia a criança, os pais levavam a criança no templo, fazia a apresentação da criança, né, que era o nome disso. Quando no judaísmo, quando nascia um menino, ele era circuncidado. No 7º dia, ele era circuncidado, ou seja, cortava a pele do prepúcio do órgão sexual dele. E aí, então, tinha esse ritual, que era o primeiro que fazia depois que a criança nascia. Aí tinha que passar a mãe por 40 dias de purificação, como fez Maria depois que Jesus foi circuncidado. Ela ficou 40 dias. Isso aí tem até um nome, as pessoas antigas falavam de rescaldo, né? Como é que chamava? Tem um nome isso daí. Também costumavam falar que a mulher tem que ficar 40 dias. Resguardo, obrigado, Luiz. Não é rescaldo, rescaldo é de incêndio, né? Não, é de resguardo, que a mãe ficava em resguardo. E aí fala, isso está em Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, eu falei 7 dias, são 8 dias, né? Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 21 a 24. Então isso aí era um ritual também que fazia de apresentar a criança. Mas lá no Antigo Testamento, isso vinha do Antigo Testamento. E dependia também se a criança era menino ou menina. Tinha na lei, lá em Levítico 12, quando fala lá, versículo, começando do 1 em diante, diz lá que se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então isso aqui era da lei. Tinha não era só apresentar a criança no templo, tinha que fazer também um sacrifício. E é claro que isso não tem nada a ver com o cristão, que hoje não está na lei, não fazemos sacrifícios. Agora, as religiões adotaram isso aí como sendo mais um ritual, porque o pessoal gosta de rituais, né? Tem dia do pastor, tem dia da Bíblia, tem dia disso, dia daquilo, e tem também o dia de apresentar a criança no templo. Bom, hoje apresentar a criança no templo vai ser bastante complicado, porque teria que viajar a Jerusalém. O único lugar que tinha um templo que Deus instituiu era Jerusalém. E esse agora não existe mais, foi destruído. Tem uma mesquita islâmica no local onde era o templo. Então, se alguém quiser apresentar o filho no templo, vai ter que esperar construir o templo de novo para poder levar lá. E aí o filho vai ficar meio grande já, não vai ser mais uma criança, não dá para levar no colo. Então, isso é todos os absurdos que as religiões criam para colocar colocar ocupação. Essa semana a gente estava numa live e eu fiquei abismado, eu nunca tinha escutado falar isso. Eu sabia que tinha um costume desse, entre pagãos, de colocar uma moeda na boca
do morto, né? Para ele ter dinheiro para pagar o barqueiro que atravessava o Rio da Morte. Isso aí, os pagãos faziam isso. Tinha dinheiro na boca do morto para ele. Senão ele não ia conseguir atravessar o Rio da Morte. Não adiantava dar vale também de cartão de ônibus, que não tinha que ser dinheiro, não, uma moeda. Agora, o irmão contou um negócio que tinha na denominação de onde ele saiu, que era o seguinte: na ceia, eu acho que apenas o pastor e os assessores dele lá, os mais graduados, é que tomavam o vinho. E não era nem vinho, acho que era suco de uva. Assim. Aí o pão, ele já vinha todo picadinho, apenas os pastores partiam um pão. Mas para geral, né, para arquibancada, vinha tudo picadinho já, né? Já vinha tudo prontinho para todo mundo comer. E visitantes não comiam do pão, nem do vinho também, como na missa ninguém toma o vinho do padre, não é só o padre que toma o vinho. Visitantes não comiam do pão, mas todos eles ganhavam uma uva para pôr na boca. Aí falavam que a uva era um símbolo de que eles ainda não estavam maduros para tomar do vinho, alguma coisa assim. Então eles eram iniciantes ainda, porque não estavam participando da igreja. Quando eu escutei isso, eu fiquei pasmo, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Então os caras inventam umas coisas que não tem lugar nenhum na Bíblia, né? E aí ele falava assim, ele perguntava, mas onde está isso na Bíblia? Não, esse é o costume nosso aqui. Você tem que aceitar, você não tem que perguntar. Então é assim que funciona. Então um vai falar que dá uma uva, outro dá um chocolate, outro tem a dedicação do templo, a dedicação a santificação dos instrumentos musicais. Então cada um vai inventar uma bobagem qualquer que não tem fundamentação na Bíblia. E essa de apresentar a criança no templo, a pessoa pode até recorrer aos evangelhos. Falar assim, mas Maria e José apresentaram o menino Jesus no templo. Sim, porque eles eram judeus. Eles estavam no judaísmo. Eles não criam em Cristo crucificado porque Cristo não tinha sido crucificado ainda. Eles criam, obviamente, que Deus iria prover, né, um cordeiro para morrer pelos pecados deles, porque essa era a promessa desde lá do Jardim do Éden, né, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E João Batista sabia disso também, porque ele fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando Cristo aparece. Então qualquer judeu que não tivesse faltado a sua escola dominical do judaísmo, né? Não devia ser dominical, devia ser escola sabatina, ele sabia que ia ter um cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Só que não sabia quem era esse cordeiro, que cordeiro era esse. Eles não sabiam isso. Isso aí precisou ser revelado então. Mas todas essas coisas que querem emprestar do judaísmo, não adianta a gente querer fazer, né? Tipo, instrumentos, banda na reunião, com instrumentos musicais, com orquestra. Para que isso? Para puxar a carne. Eu tive uma senhora que trabalhou para mim, era da congregação cristã, ela falava assim para mim, senhor Mário, o senhor precisa ir lá na congregação, porque é lindo, a orquestra que tem lá, a gente fica até arrepiado. Eu não quero ficar arrepiado quando eu congrego. Eu quero me ocupar com o Senhor, porque senão eu vou no show do Paul McCartney, lá no estádio, eu vou ficar arrepiado de escutar o cara cantar lá, o Beatle, né? Cantar, porque aquela monte de caixa acústica, aquilo deixa a gente arrepiado. Porque a música, ela alcança, isso é um ponto interessante também. A música, ela é formada por, pior que tem músico aqui escutando, eu vou tomar bronca se falar bobagem. A música é formada por melodia, ritmo, melodia e a letra, e as palavras, né? A poesia. O ritmo apela para a carne, para pura carne. Tanto é que você é totalmente estimulado pelo ritmo. Se você entra num lugar, está tocando um samba, 2 minutos depois, você pode nem gostar de samba, você está batendo o pezinho no chão assim, ó, e o seu corpo já está balançando no ritmo da música. Porque o nosso corpo, ele pega ritmos muito facilmente. Ele entra no ritmo muito facilmente. Alguns não, né? Tem gente que não sabe fazer uma batucada, não sabe nem bater a mão, não. Bater palma, ele já bate palma assim. Então alguém não sabe nem... Mas basicamente é isso, o ritmo é o que apela para a carne, para o corpo físico.
Porque o nosso corpo funciona com ritmo. Então o coração que faz tum, 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 tum. Nós temos ritmo. Quando Shakespeare escrevia os sonetos dele, para ter o ritmo do soneto, ele punha a mão no pulso e ficava escutando a batida do coração dele no pulso, a pulsação dele. Aí ele entrava no ritmo da pulsação, aí ele começava a escrever os sonetos, para dar a cadência dos versos do soneto dele, baseado na pulsação do coração dele, ou seja, ele integrava o que ele escrevia ao seu próprio estado de espírito. Se ele estivesse nervoso, ia bater mais rápido, se estivesse mais calmo, ia bater mais lento. Agora, a melodia, ela apela para a alma. Nós somos espírito, alma e corpo, né? A batida, o ritmo apela para o corpo, a melodia apela para a alma. Por isso que às vezes você escuta uma melodia bem chorosa, assim, não precisa nem ter letra. Você já fica todo emocionado. Já fica assim Eu nunca esqueço, desde de menino, quando eu escutava Edith Piaf. Edith Piaf foi uma cantora muito famosa dos tempos anteriores e posteriores à Segunda Guerra Mundial, mas era francesa. Eu não entendia a patavina do que ela falava. Mas quando ela cantava umas músicas, a voz dela, junto com a melodia melosa, triste, eu queria chorar, porque aquilo me emocionava. Quem quiser saber, procura Edith, com Edith, Piaf. Eu acho que são 2 Fs no final. Procura no YouTube, você vai encontrar músicas dela. São melodias lindíssimas, né? Sempre assim, daquelas bem para deprimir. Aí, então a melodia, porque eu não entendia a letra, então era a melodia só que agia na minha alma e me deixava deprimido ou sereno, tal. Agora, a letra é a parte inteligente da música, porque a letra, ela apela para o espírito, que é algo que os animais não têm. Os animais não cantam para Deus, não cantam louvores a Deus. Então a letra é a parte principal de uma música. Essa é que tem que ter a primazia no cântico, né? A letra, não a orquestra. Agora, nós salmodiamos, né, com os nossos corações, com a melodia dos nossos corações. Então o ser humano, ele já é um instrumento suficiente para nas reuniões nós não precisarmos de um instrumento musical. Porque o Espírito Santo vai tanger as cordas do nosso coração, por assim dizer, né? Nós vamos poder cantar louvores a Deus na reunião sem precisar de uma orquestra, sem precisar de playback. Eu, no meu tempo de recém-convertido, fui a uma denominação e aí era um culto especial de Natal e tudo era em cima de um playback. Tudo acontecia intercalado com as pregações, entrava o playback, aí a coral começava, aí no meio do culto a fita enrolou. Lembra do tempo dos gravadores de fita, né? Quando enrolava uma fita, só com caneta Bic depois, né? Meia hora lá para você ficar desenrolando a fita, porque enrolou a fita. Acabou o culto. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que cantar. Porque não tinha um instrumento mais, a orquestra que dava fundo musical para o cântico. Olha que absurdo. As pessoas se reuniram para louvar a Deus ali, naquela congregação, onde eu estava ali visitando, né? Mas não puderam louvar a Deus porque o gravador enrolou a fita. Onde que a gente ia pensar que um dia o ser humano fosse incapaz de louvar a Deus por falta de um gravador cassete, ou de uma fita cassete, de um playback, né? E nessa mesma congregação, tinha uma coisa que me chamou a atenção também, uma outra vez que eu fui, que era uma reunião de oração. E realmente o pastor orava, mas depois alguns membros assim da igreja também faziam orações, um depois do outro. E tinha um piano de cauda bonito, e ficava um cara no piano, tocando uma música bem suave, assim, enquanto as pessoas oravam. E eu, na minha cabeça, eu pensava assim, peraí, ele não está orando conosco? Porque se ele está tocando a música, ele não está prestando atenção na oração, ele não vai poder dizer o amém. Então aquilo me intrigava, aquilo me incomodava, porque eu pensava, nós não precisamos de um fundo musical para nos elevar a Deus,
O judeu precisava, o israelita precisava daqueles instrumentos, tudo, porque era um culto de adoração na carne, no homem natural. Mas hoje o homem espiritual, ele não precisa de nada disso. Ele precisa só ele e Deus, e a sua voz, né? Para cantar louvores a Deus. Eu nem sei de onde que veio esse assunto. A irmã perguntou de apresentar a criança no templo, eu falei do judaísmo, e aí do judaísmo eu já passei pelo fato de não ter templo, não ter também nada, equipamento nenhum que nós precisemos para nosso culto racional a Deus. Por isso que nas reuniões, quanto menos coisas nós acrescentarmos, melhor. Então, se por exemplo faltar luz, dá para a gente continuar a reunião? Dá sim, perfeitamente. Alguém acende um celular só para a pessoa achar o caminho, não tropeçar? Não precisa, porque não tem nada ligado para tocar orquestra, não tem nenhuma guitarra, nenhuma coisa eletrônica funcionando ali. Então é isso, é a simplicidade que é devida a Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.